todos bem-vindos a mais um programa Palavras Cruzadas e dizer que nós estamos no terceiro trimestre de 2019, onde estamos a estudar um tema essencialmente que fala sobre a nossa generosidade àqueles que são mais necessitados. Mas eu vou ler o tema geral para poder situar melhor os nossos amigos e amigas que nos acompanham diariamente no canal do YouTube. É ao mais humilde destes, servindo os necessitados. Então, fala-nos da compaixão, de como nós, como cristãos, devemos exercer a compaixão. E eu costumo dizer sempre que a compaixão tem de ser vista. Nós precisamos de ver, nós precisamos de sentir. Viver a necessidade do nosso próximo, a necessidade dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, daquelas pessoas que nós contemplamos ao andarmos pelas ruas das cidades onde vivemos. Assim, nós hoje trazemos como tema de debate planos para um mundo melhor, que é a lição número 2, porque na semana passada já estudamos a lição número 1. E tenho comigo o Beneneco Joaquim, que vai partilhar conosco momentos de grande sabedoria para podermos então exaltar e enaltecer o nome do nosso Deus. Prazer todo meu, amado irmão Cláudio Durão. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, estarmos aqui mais um programa de Palavras Cruzadas e agora num novo trimestre, o terceiro, para a lição número 2, planos para um mundo melhor. É verdade. E dizer que depois que o pecado entrou no mundo, através de nossos pais, os primeiros pais, né, Adão e Eva, o homem tornou-se incapaz de executar planos para um mundo melhor. É verdade. Porque, e nós precisamos de perceber isso. Por que o homem tornou-se incapaz depois do pecado? Porque o homem sem Deus não tem capacidade para realizar coisas boas. Exatamente. Pode e tem até planificado. Tem boas ideias, mas não consegue executar. E previamente nós já dissemos, só Deus um dia vai explicar por que há sempre fracasso nos bons planos escritos pelos homens para que o mundo fosse um bom lugar para si. É verdade. Porque o mundo, para se tornar num lugar melhor, há necessidade de Deus consertar o ser humano. Exatamente. E após o pecado, Deus teve sempre um recomeço, né, É verdade. para restaurar o que se quebrou. E para isso, mais gerações, foi contando com o remanescente. Contou com Enoque, Exato. com Noé, com Abraão, com Isaac, Jacó, Jacó, que de Jacó vieram os israelitas. É verdade. E agora vai contando também conosco. Sim. Esperamos que não sejamos apenas ouvintes e bons falantes, mas praticantes, né? Porque os bons gestos têm que ser vistos, não somente falados. Porque ao longo dessas eras, tendo por base os nomes que foram citados, Exato. nós vemos Deus a reconstruir relacionamentos quebrados. Exatamente. Fazendo já também, né, menção à lição que terminou há pouco sobre a existência da família. É verdade. Onde os relacionamentos, porque tudo começa em casa, tudo começa com a família. Como a família não vai bem, a sociedade não vai bem, consequentemente a igreja não vai bem. Então é preciso recomeçar, é preciso reconstruir o que foi quebrado a partir das famílias. Porque existem 2 princípios de relacionamento entre os seres humanos. Exatamente. O amor e o ódio. Com certeza. E o exemplo de relacionamento pelo amor é Jesus na cruz. Com certeza. Ou seja, Jesus foi parar ali pelo ódio dos líderes judeus. Exatamente. Mas quem venceu foi ele. Por amor, por meio do ao amor. ódio dos líderes judeus. É um paradoxo. Sim, não se compreende, humanamente não se compreende isso. Não se compreende. Nós exaltamos o nosso eu, valorizamos a nossa pessoa, nos trancamos em nós mesmos
defendemos a nossa bandeira, há muitas bandeiras, mas seria bom se defendêssemos a bandeira de Cristo. Mas Deus, em Jesus Cristo, nos amou a si mesmo e preferiu morrer para o nosso ódio a Ele. É verdade. Exatamente, E ou contra Ele. um exemplo de relacionamento pelo ódio, nós poderíamos dizer que atualmente estamos a assistir crueldades de vingança e sofrimento. Exato. Tudo por causa do método do ódio nos relacionamentos. Com certeza. E basta nós ficarmos atentos em algumas notícias onde nós conseguimos notar relacionamentos entre marido e mulher quando não se amam, mas ao menos um deles age pelo ódio. Com certeza. Aí, meu irmão, aparecem o ciúme, a desconfiança, a manipulação, a imposição, os conflitos, Exato. etc. E desaparecem a felicidade e a boa saúde. Exatamente. E pode muitas vezes leva à morte. Mas É o caminho a seguir. É olhar para as notícias. Com certeza, com certeza. As pessoas ficam desesperadas. É verdade. Tudo começa no lar. No lar. Exatamente. Hoje o mundo não é um lugar melhor para se viver, Não é. porque as famílias estão desavindas, Completamente desavinda. as famílias estão desencontradas. É certo que existem muitos lares que são um pequeno céu. Isso eu não tenho dúvida. Com certeza. Há famílias que se amam de verdade, mas o pecado veio colocar uma barreira, um muro cinzento que, se não convidarmos Cristo para viver no nosso coração, no coração do nosso lar, então nós continuaremos a enfrentar dificuldades. Com certeza. Serão só desastre após outro. Desastre após outro. Portanto, uma pessoa, uma família, uma sociedade, uma igreja, uma organização sem Deus é um desastre. É verdade. Assim podemos avançar. Sim, para domingo. Domingo, o tema aqui é o Deus que ouve. E dizer que não devemos nos desesperar em meio ao sofrimento. Devemos orar, exercer fé em Jesus Cristo, porque Deus ouve o clamor do seu povo. E dizer ainda que quando os filhos de Deus lamentam o sofrimento porque passam, o coração de Deus fica completamente tocado e Ele age. Pode passar tempo, e aqui por causa do pecado ficamos impacientes, às vezes até desconfiamos se Deus está ou não a ouvir as nossas lamentações, Deus não está a ver o nosso sofrimento, mas Deus é um Deus que ouve e age no tempo dele. Foi assim com Israel. Vamos ler o livro de Êxodo, Pois. o capítulo 3, por favor, o versículo 7. Êxodo 3:7. Ok, eu tenho aqui isto. Tinham-se passado 400 anos. Êxodo 3:7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. 400 anos. Muito tempo de sofrimento. cativeiro. Exatamente. Escravidão. Com certeza. É muito tempo de espera. É verdade. Quanto tempo você tem esperado por uma resposta de Deus? Um dia? Um mês? Um ano? Uma semana. No meu dia a dia, o que eu noto é que nós oramos, fizemos um pedido a Deus hoje. Imediatamente gostaríamos que, ou pedimos e esperamos que no dia seguinte ou na semana seguinte Ele responda, e como nós pedimos. E quando Ele não responde, nós ficamos desapontados e até perdemos a fé. Mas os israelitas ficaram 400 anos no cativeiro. E dizer que o faraó, na altura, ou os faraós que foram Sim. reinando, e sobretudo os últimos, se esqueceram dos feitos de José. E do Deus que José adorava. Exatamente. Castigou ou castigaram É verdade. duramente os israelitas. Mas Deus ouviu
clamor. as lamentações, verdade. o clamor, e viu o sofrimento do seu povo e usou um improvável, que é Moisés, para conduzir esse processo. Sim. Ainda sobre o cativeiro, meu irmão, eu gostaria de partilhar com os amigos que nos veem Pois. que, apesar da escravidão ou da escravatura a que eles foram submetidos, aquela servidão dura, os egípcios nunca pagaram nada aos israelitas. Muito triste isso. É muito Quer dizer, duro. não há nome para isso. É verdade. Porque... Quer dizer, era uma opressão. Sim, porque nos tempos da descoberta ou da colonização, pelos relatos históricos, enfim, também dos nossos mais velhos, é que as pessoas trabalhavam sob contrato ou na tal escravidão, né? Na tal escravatura, mas tinham alguma recompensa, algum pagamento, alguma coisa em troca. Agora, trabalhar duramente, sem receber nada, não tem nome. Por 400 anos. É verdade. E vê que Deus ouviu o gemido de dor dos israelitas que trabalhavam de graça para o governo egípcio. Exatamente. Enriquecendo o faraó e aumentando a sua glória, sempre por meio de subjugação do povo de Deus. Exatamente. Ao saírem, Deus providenciou que não o fizessem de mãos vazias. Eles receberam dos egípcios o pagamento, suprindo assim todos os anos que haviam feito o trabalho no Egito. O nosso Deus é muito bom. Não sei se esse adjetivo é suficiente para qualificar. Eles não receberam nada pelo que faziam, mas Deus, além de lhes prometer uma terra boa, que emana leite e mel, prometendo que iria lhes tirar daí, não iria lhes deixar sair sem nada. É verdade. E vê que a grande preocupação dos faraós que iam ascendendo o trono, exatamente, no reino egípcio, era de que como é que era possível eles se multiplicarem tanto? Exatamente. Eles estavam se sentindo ameaçados até. Por isso mesmo. Exato. Era uma ameaça. ao governo. No fundo, nós sabemos que era provisão divina, sim, não é? Que eles se tornassem uma nação numerosa. Exatamente. Porque eram apenas duas famílias. A família de José e de Jacó. E a família de Jacó. Eram 72 pessoas. Mas saíram de lá quase 2 milhões de pessoas. Só de homens eram 600. 600 mil. Homens que podiam ir à guerra. Sim, quer dizer, para além de outros que não podiam ir à guerra. Exatamente. É verdade. Deus seja louvado. Nós vamos fazer aqui uma pausa para ouvirmos uma música da nossa irmã Helena Antunes, com o tema Uma Vida Melhor, que é uma gentileza da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dia 20, do programa Sexta Noite. Cristo é o amigo maior.
voltamos então depois de uma pequena pausa por causa da música e eu cedo a palavra aqui ao Beneneco para dar então continuidade ao tema de segunda-feira. O tema de segunda-feira fala sobre os 10 mandamentos. Todo cristão conhece os 10 mandamentos. E aqueles até que se prezam pelo nome de Cristo, aqueles que realmente querem e anelam o nome de Cristo, procuram viver os 10 mandamentos. Nós, para lembrar aqui aos nossos irmãos, nossos amigos, amado Cláudio Durão, nós não somos salvos por observar os 10 mandamentos. Nós observamos os 10 mandamentos porque já somos salvos. E dizer que muitas sociedades, ou alguns países, um bom número de países no mundo, se não todos, têm como base dos seus princípios constitucionais os 10 mandamentos. E podemos até aqui realçar Israel, que dentro do conjunto de suas leis tem o princípio de observar o sábado e nesse dia não trabalhar. Então, alargando mais a conversa, dizer que se tão somente as pessoas, a partir de Israel, literal, seguissem os 10 mandamentos, nós, pelo plano divino de um mundo melhor, estaríamos, na prática, a viver mesmo um mundo melhor enquanto esperássemos, ou esperávamos, ou esperaríamos por um mundo vindouro, aquele que já não haverá pecado. Uhum. Porque aqui nós vemos também que os 10 mandamentos parecem uma Constituição. Exatamente. Ou seja, e nós sabemos que a Constituição de um país é a lei fundamental. Sim. Todas as demais leis têm que estar em conformidade com a Constituição. Com certeza. Porque se não estiverem, torna-se uma lei inconstitucional. E se for inconstitucional, não passa no Parlamento. Sim. Ou na Assembleia da República, claro, que temos aqui. Não é execuível. Logo, a partida, tudo que os governantes forem fazer tem que estar, ou como é que eu digo? Tem que estar dentro daquilo que a Constituição prevê. Exatamente. Porque é a lei mãe, é a lei fundamental, é a lei principal de um determinado país ou nação. Com certeza. E para nós, cristãos, adventistas do sétimo dia, os 10 mandamentos é a lei fundamental que nós temos. Exatamente. Ou seja, ali temos 2 princípios. O primeiro princípio é espiritual e o segundo é social. Não é? Deus seja louvado por isso. Temos esses 2 princípios. Sim. Na lei fundamental, que são os 10 mandamentos. Exatamente. A responsabilidade social é com o nosso próximo, não é? Exatamente. E a responsabilidade espiritual é com o nosso Criador. E dizer ainda que os 10 mandamentos, e Deus não desperdiça palavras, são 10 mandamentos, parece pouca coisa, mas dentro dessa pouca coisa, assim estimado ao olho humano, tem tudo para guiar uma família, uma pessoa, uma nação, uma sociedade, uma organização e uma igreja. Dizer ainda que nós também aprendemos no trimestre passado que às vezes nos baseamos no fato de que não, eu não matei, não pequei. Eu não roubei, não pequei. Mas nos esquecemos que às vezes ao não fazer o que devíamos fazer e que sabemos que é certo fazer e não fazemos, também é pecado. E os 10 mandamentos, portanto, envolvem todo tipo de situações em várias eras em que existe a humanidade. É verdade. Desde tanto, filmes contrários à moral, todas as situações da vida, pornografia, adultério, roubo, ódio, cobiça, é que todo tipo de mal que a sociedade ou que o mundo enfrenta ao longo dessas épocas estão todos previstos dentro dos 10 mandamentos. Por isso é que nada escapa. Ao observarmos os 10 mandamentos, nós temos uma proteção de Deus na nossa vida. Com certeza. E tudo o que o Beneco acabou de elencar, eles estão divididos em 3 fases: pensamento,
palavras e atos. Exato, exatamente. Então é dessa forma que Deus protege os seus filhos. Por isso é que, só uma nota breve antes de entrarmos para a terça-feira, o Beneco já vai falar, é que houvesse Israel obedecido os 10 mandamentos, eles teriam bênçãos sem medida, não só na vida pessoal, mas como na vida coletiva daquela nação. Exatamente. E por via deles, outras nações Seriam abençoadas. Por isso é que eu li um comentário que dizia que se eles fossem obedientes a Deus nos 10 mandamentos, não haveria necessidade de haver circuncisão. Veja só. Não haveria necessidade para isso. Quer dizer que Deus não introduziria esse tipo de ritual com uma aliança a partir de Abraão e depois das nações a seguir. É verdade. Então, passamos para a lição de terça-feira. Escravos, viúvas, órfãos e estrangeiros. Com esse tema, gostaria de dizer que Deus pedia aos israelitas, por meio da instituição da Páscoa, que eles se lembrassem de como eles foram libertos da escravatura dura, que nós já falamos aqui, no Egito durante 400 anos. Sim. Quer dizer, se vocês sofreram por 400 anos toda aquela, não sei qual, toda aquela amargura, e depois eu com mão forte vos livrei, e vocês agora estão aqui numa terra, estão pelo menos a peregrinar para chegar numa terra que emana leite e mel, que é Canaã, e no fundo são terras conquistadas mesmo por Abraão, mas depois perdidas pelos cananeus, né? E por maldade deles, e Deus prometia que os israelitas lá chegassem e tirassem eles. Portanto, pelo sofrimento que vocês passaram, lembrem-se que no vosso meio há desfavorecidos, há vulneráveis, e esses precisam ser protegidos. Sim. E aqui, 2 notas que e o Beneco já falou bem, que eu gostaria de partilhar com os amigos lá em casa, que são as seguintes. Primeira, o Egito simboliza escravidão. Exatamente. E foi necessário existir uma Páscoa para que o povo fosse liberto. Exatamente. O pecado simboliza escravidão. E foi necessário um Messias para que o povo ficasse livre do pecado. Se pegarmos a Páscoa, nós vamos entender que Cristo, ou seja, o Messias, era o Cordeiro Pascal que havia de tirar o pecado do mundo. Amém. Então, nós vemos que a Bíblia se complementa. De Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Então, nós vemos que o mesmo Deus que nos salvou no Velho Testamento é o mesmo que aparece no Novo Testamento. Amém. E dizer ainda que amar a Deus acima de tudo permite aos amados amigos ali em casa amar o próximo. Se Deus me libertou, se eu sou salvo pela graça, e a graça aqui para eles foi sair da escravidão para uma zona livre, para uma vida livre, mas com princípios e planos de governo estabelecidos por Deus, então, esse Deus que me ama tanto, ao ponto de me salvar disso, eu devo servi-lo fazendo bem ao próximo. É verdade. E antes do Benené comentar ou introduzir a lição de quarta-feira, só uma nota breve sobre os marginalizados estrangeiros. Exato. Deus teve o cuidado de dizer ao povo, olha, vocês foram estrangeiros no Egito. Vocês não precisam tratar os estrangeiros como os egípcios os trataram. Exatamente. Vocês devem tratar bem os estrangeiros, porque na realidade somos todos estrangeiros, somos todos peregrinos e não precisamos marginalizar ninguém. Exatamente. Este foi o grande pedido de Deus. Exatamente. Só para terminar, né? No passado, há muitos anos atrás, não era comum estabelecer-se leis para os marginalizados, ou seja, haver proteção para os marginalizados. Pior um pouco agora. É verdade.
Então vamos para a lição de Quarta-feira. quarta-feira, o segundo dízimo. Dizer que nós estamos habituados a, né, ouvir um sermão que diz assim, Deus é amor, Deus é bom, Deus morreu por nós, no céu é só subir, no céu é só ir, quando voltar nós vamos. Mas quando se fala diretamente da nossa espiritualidade e tocando naquelas zonas, se calhar cinzentas, né? E falar do nosso bolso é uma dessas zonas cinzentas, aí o rosto muda, mas isso não, assim não pode. Quer dizer, invocamos aqui vários cenários. Mas o tesoureiro não, é um descaminho dos recursos. Quer dizer, inventamos várias situações para não, até já devolver o dízimo. Mas também ainda dizer que, quanto à devolução do dízimo, Malaquias 3:10, primeira parte, isso os cristãos quase que, na generalidade, o fazem. Agora, relativamente às ofertas, e aqui é que recai o tal segundo dízimo, aqui é onde está o nosso problema. Sim. E já aprendemos também com as lições passadas que não é normal uma pessoa que ganha, por exemplo, 800 euros, um exemplo, que já sabemos vai devolver 80 euros, ao longo do mês, nem em uma única vez, ou em várias vezes, a sua oferta não chegar pelo menos 10 euros, pelo menos, que é muito pouco. Bom, então, o segundo dízimo tinha tanto quer o dízimo como o segundo. Já sabemos que o dízimo é para sustentar a igreja, para os levitas, né, os sacerdotes, enfim, aqui na nossa realidade, os pastores, enfim, aqueles que vivem do evangelho, aqueles que pregam o evangelho devem ver do evangelho. Mas o segundo dízimo era para sustentar, fazendo o link com a lição anterior, os desfavorecidos. E não só, tanto para aumentar mais ainda, como é que vamos dizer, o leque de recursos para apoiar aqueles que não têm o que comer, o que vestir, Porque na realidade este segundo dízimo servia, não é, como está a dizer e bem, para fazer provisão dos fundos para fins de caridade e hospitalidade. Exatamente. E também era um ensino adaptado para eliminar toda a estreiteza, ou seja, todo o egoísmo, e cultivar a largueza e a nobreza de caráter. Exatamente. Porque Deus não precisa do meu dinheiro, nem o dinheiro dos irmãos. Nem pouco, mais ou menos. Porque Deus é dono de tudo. Exato. Mas há toda a necessidade de Ele aprimorar o nosso caráter, não é? Nos tirando o egoísmo, a avareza Exatamente. E toda a ganância que existe no nosso coração. Exatamente. Porque o coração do homem, depois do pecado, tornou-se duro. Tem esse defeito, esta Exatamente. particularidade. Então, o nosso apelo é que sejamos fiéis, devolucionários, não só do dízimo, que é a 10ª parte, mas também do segundo dízimo, que são as ofertas, irmãos. Vamos ser generosos. Pois, dizer que é justo, e Deus prevê isso, e não seria contrário, Deus é amor e é justo. A pessoa trabalha, tem a sua recompensa, é normal. Agora, fazer da tua recompensa só um bem para si mesmo, isso Deus... Sim, porque na verdade Deus nos abençoa para que nós sejamos uma bênção para os outros, exatamente. As outras então pessoas. Devemos ser generosos. Sim. Avançando. O que está aqui em causa é a generosidade. Exatamente. É verdade. E a generosidade, já dizíamos no princípio, tem que ser vista, né? Sim, não só é falar. verdade, tem que ser vista. Pois. Então, avançando já no nosso estudo, vamos para a lição de quinta-feira, o ano do jubileu. Aqui o jubileu foi estabelecido, nós sabemos que no plano para um mundo melhor, né? Nos planos para um mundo melhor, Deus também instituiu o ano do jubileu, no sentido de que, e aqui dizer ainda que a terra é propriedade originária de Deus. De Deus, sim. Nós, a partir dos israelitas e toda a humanidade para frente, somos apenas superficial, tanto exercemos direito de superfície, ou ainda
temos o título de posse provisória. Então, isso significa dizer que o ano jubileu, que se comemoraria de 50 em 50 anos, Sim. a terra, portanto, passaria do originário, do proprietário, né? No caso do dono, num determinado momento a terra passaria para alguém, portanto, alguém venderia a sua propriedade, e em cada 50 anos o dono receberia de volta, ou portanto, tinha de volta a sua propriedade para evitar as desigualdades. Também entra aqui a figura do ano sabático, sim. Para que em cada 7 anos as dívidas, enfim, fossem perdoadas para evitar mesmo a marginalização, tanto a miséria entre os israelitas e não só para o resto da humanidade, porque sabemos que assim diz o Senhor, se fosse vivido pelos israelitas, todos nós seríamos abençoados. Verdade, disse bem. É difícil falarmos do ano jubileu sem falarmos do ano sabático. Exatamente. Porque, como disse bem, já aqui frisei, a cada 7 anos, não é? O povo tinha por costume perdoar as dívidas, sim. E depois do perdão das dívidas aparecia então os 50 anos ou o quinquênio, exatamente, não é? Do ano jubileu. O ano jubileu, aqueles que são entendidos sabem que os mais pobres, os mais favorecidos, tinham grandes necessidades e eles vendiam as suas propriedades. Exato. Para não ficarem sem nada, Deus, na sua omnisciência, previu que a cada 50 anos a terra voltasse, os compradores tinham que devolver a aos terra vendedores àqueles que lhes haviam vendido. lhes haviam vendido. Exatamente. E isto para quê? Para que as desigualdades sociais não fossem tão evidentes. Com certeza, com certeza. Para que houvesse equilíbrio na sociedade. Deus é tão sábio, tão bom, que se as sociedades, por via dos governos, seguissem esses princípios, no nosso mundo não haveriam marginalizados, desfavorecidos. Mas, infelizmente, o coração que Deus quer converter, o ser humano não cede, então nos tornamos cada vez mais duros e prejudicamos o próximo. Se calhar as últimas notas antes de terminarmos aqui a nossa conversa. Pois, dizer que Deus esperava que os israelitas seguissem as instruções dadas por Ele, para que não houvesse mendicidade no meio do povo. E se essa fosse a prática dos israelitas, o mundo, e dizia bem há pouco, seria um lugar para se viver com tranquilidade, enquanto esperamos a segunda vinda de Cristo. E nós, através dos nossos rendimentos, devemos ter em conta que há quem sofre e devemos ser generosos com o segundo dízimo, com as nossas posses, não apenas olhamos para nós mesmos, para a nossa família, enfim, e com isso iríamos diminuir tanto e tanto a pobreza que, graças ao nosso mundo. Dizer que há instituições, a nossa igreja tem várias instituições com esses fins, mas ainda é muito pouco para um mundo que a maior parte da população é pobre. Então agradecemos a Deus e as minhas notas, ou a minha nota vai fundamentalmente na promoção do amor, sobretudo nas famílias, que amemos cada vez mais, até aqueles que são difíceis de amar. Amém. Que só é possível se tivermos Cristo no nosso coração, que tal como Cristo conseguiu fazer prevalecer o amor mesmo sobre circunstâncias difíceis, que nós sejamos um exemplo de Cristo neste mundo sem amor, sem generosidade, um mundo cheio de violência e cheio de dor. Amém. Então que espalhemos o perfume de Cristo, cuja base é o amor. Amém. Seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus. Amém? Amém.